Oi, pessoal, tudo bem? No livro de hoje eu queria trazer algumas recomendações para quem quer começar a ler literatura latino-americana e não sabe muito bem por onde começar. E eu tentei pensar em algumas categorias, considerando clássicos e contemporâneos. Eu fiz um conteúdo parecido lá no Instagram e eu recebi alguns comentários que diziam que, eu não concordo, eu não começaria por aí. Gente, fiquem em paz, é só uma recomendação, não é uma regra. Você não precisa começar por esses livros, você pode começar pelo livro que você quiser, mas se alguém fosse me perguntar quais livros eu recomendaria para alguém que quer começar a ler literatura latino-americana, esses seriam os livros. Bom, começando pelos clássicos, eu acho que não tem como falar de outro livro que não seja 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu diria que ele é um dos mais famosos quando a gente pensa no realismo mágico aqui na América Latina. Nesse livro a gente vai acompanhar basicamente Macondo, que é uma cidade fictícia, mas poderia não ser. A gente acompanha então a família Buendia, diferentes gerações ao longo de 100 anos. E esse é um livro que eu diria que tem todas as tragédias do mundo. E por mais que Macondo seja uma cidade fictícia, eu acho que a gente consegue reconhecer aqui muitas cenas do nosso cotidiano. Outro livro para quem quer ler literatura latino-americana pensando nos clássicos que eu recomendaria seria A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Inclusive, 100 Anos de Solidão e A Casa dos Espíritos, eu acho que são livros que têm muito em comum, mas eu diria que enquanto 100 Anos de Solidão a gente tem uma perspectiva mais masculina, aqui a gente tem uma perspectiva mais feminina, considerando que as protagonistas são mulheres. E esse aqui também traz elementos do realismo mágico. É o primeiro livro da Isabel Allende que mistura também o cotidiano com elementos sobrenaturais. E é um livro que também acompanha diferentes gerações, assim como 100 Anos de Solidão. E através dessas gerações, a gente acompanha então as mudanças sociais e políticas do Chile. Saindo da América do Sul e indo para o México, outro livro que eu recomendaria para quem quer começar a ler literatura latino-americana pensando nos clássicos é Pedro Páramo. Esse livro aqui é um primor. Eu comecei a ler ele uma vez, não rolou pra mim, depois eu insisti, e na segunda vez eu pensei, gente, por que eu não li isso antes? Porque ele é completamente maravilhoso. Inclusive, aqui no meu livro, na capa, tem uma citação do Gabriel Garcia Marques, que diz: "A leitura profunda da obra de Juan Rulfo me deu, enfim, o caminho que buscava para continuar meus livros." E o próprio Gabriel Garcia Marques diz que quando ele terminou de ler esse livro, ele começou a ler outra vez. Então eu pensei, gente, se até o Gabriel Garcia Marques precisou de mais de uma leitura, por que eu também não preciso? Esse é um livro que também se passa em uma cidade fictícia, que a gente tem Comala, e a gente tem um homem que vai viajar a Comala em busca de seu pai. Mas quando ele chega lá, ele percebe que é uma cidade fantasma. E basicamente tá todo mundo morto. E é uma maravilha você perceber que são diálogos, interações entre pessoas que estão mortas. Eu acho que quando a gente percebe isso, quando a gente se dá conta disso, é fenomenal. E assim, isso tá bem claro desde o início do livro, tá? Não é nenhum spoiler. Tem um filme também na Netflix sobre esse livro, então eu acho que vale muito a pena ler o livro e depois ver o filme. Eu acho que conseguir dar uma imagem pro que eu estava lendo foi sensacional. Outra categoria que eu pensei foi de livros esquisitos. Eu acho que são livros que trazem ali algo de diferente. E eu pensei que eu não poderia começar por outro livro que não As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez. Sem toda a oportunidade que eu tiver, eu vou indicar a Mariana Enríquez. Aqui a gente tem uma coleção de contos que abordam diferentes temas, lançando em questões sociais, políticas, violência de gênero, e todos eles carregam essa aura um pouquinho estranha, né, por assim dizer. Outro livro que eu recomendo nessa categoria de livros esquisitos seria A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy. Esse aqui, ele foi considerado pelo Borges o livro perfeito. Para quem não conhece, Borges era um crítico literário argentino e ele classificou então esse livro aqui como um livro perfeito. Não sei se eu vou achar para vocês, mas o prólogo é do Borges. No momento ele fala: "Não seria exagero dizer que esse é um livro perfeito." Deixa eu ver se eu encontro. Eu não vou encontrar, mas enfim, é um livro que vale muito a pena também. Eu confesso que quando eu li esse livro, eu não tava entendendo muita coisa. E eu depois percebi que essa é justamente a graça do livro. Eu acho que quando a gente tá lendo, a gente quer entender tudo. Só que a gente quer entender a partir da nossa visão. E uma visão que muitas vezes é muito mais real. É que não, né? A gente tá falando de um livro de ficção científica. Então eu acho que tem também, né, esse desafio. Né? A gente quer ali entender tudo, mas esse livro, ele não é um livro para ser entendido. Todos os pormenores. Aqui, basicamente, o que a gente tem é um homem que ele se refugia numa ilha e ele pensa que ele tá sozinho. Até que ele começa a ver outras pessoas. Só que com o tempo, ele entende que essas pessoas, na verdade, elas estão ali vivendo de um modo muito repetitivo. Até que ele vai descobrindo o que aconteceu, então, com essas pessoas. E a gente vai descobrindo juntos também. Então, acho que é um livro que vale muito a pena. E é um livro da ficção científica. Eu acho que pra quem gosta do gênero, também vale muito a pena.
Outro livro nessa categoria de livros esquisitinhos que eu recomendaria é Aura, do Carlos Fuentes. Eu diria que esse livro ele é uma grande alucinação, ele mistura muito sonho e realidade. Aqui, basicamente, a história é de um jovem que procura um emprego, até que ele encontra um anúncio no jornal de alguém que precisa de um assistente para reorganizar as memórias de uma pessoa falecida. E ele aceita, consegue o emprego, e ele precisa passar alguns dias na casa dessa senhora, que é a viúva, do marido dela que faleceu, né? E essa senhora tem uma sobrinha, que é a Aura. E esse jovem, ele fica ali embasbacado pela Aura, e a partir daí eu diria que sonho e realidade começam a se misturar. Eu acho que vale muito a pena também. É um livro super curtinho, deixa eu ver aqui. Ele tem 61 páginas e ele é desse tamanho. Então, assim, você lê super rápido. E eu acho que também é ideal você ler de uma vez. Acho que se você for parar pra ler depois, eu acho que você meio que se perde. Porque tem essa aura, de fato, né? Um pouco misteriosa, um pouco ali borrosa, eu diria. Bom, outra categoria que eu pensei foram. Tô olhando pra cá porque é onde tá o meu roteiro. Outra categoria que eu pensei foram dramas familiares. Então, tentei pensar em livros que abordam ali questões das relações familiares. E eu comecei também. Eu trouxe, agora que eu tô reparando que eu trouxe alguns livros da literatura mexicana. Eu trouxe a Brenda Navarro, que é também uma escritora mexicana. Aqui a gente tem, então, Cinzas na Boca. Esse não é o meu livro favorito da autora. Eu acho que o meu favorito dela é Casas Vazias, mas eu já recomendei tanto esse livro. É um livro que fala sobre a maternidade, então eu pensei em trazer esse aqui. Esse é um livro que também tem a maternidade como um tema, mas não como tema central. Aqui, basicamente, a gente vai ter uma história que se passa entre dois irmãos e como é essa relação deles. E a gente percebe que são irmãos que têm ali diferentes questões. Muitas delas, né, porque eles viveram uma vida de abandono e de miséria, eu diria. Então acho que é um livro bem interessante também, que vai abordar temas como a maternidade, o luto, a violência, o tráfico também. Então eu acho que é bem interessante. Eu adorei esse livro. Quando eu terminei de ler, eu fiquei muito na dúvida se ele era o meu favorito ou se Casas Vazias era o meu favorito. Porque ambos são muito bons. Mas eu continuo com Casas Vazios por enquanto. Outro livro que eu trouxe, ainda nessa categoria, e também da literatura mexicana, foi esse aqui, Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Quando comecei a ler esse livro, eu estava amando. Quando chegou ali do meio pro final, eu estava odiando. Mas eu acho que muito por expectativas pessoais. Aqui a gente vai conhecer a Tita, que é a filha mais nova de uma família de 3 mulheres, se eu não me engano. E considerando ali a sociedade atual, a filha mais nova, ela sempre deveria permanecer na casa para cuidar da mãe. Só que a Tita, ela se apaixona, só que, enfim, né, a mãe dizia que não, ela não poderia se apaixonar. O destino dela era permanecer na casa para cuidar da mãe. Só que isso acaba ali não acontecendo exatamente como a mãe quer. A Tita se apaixona, ela tenta viver esse amor e digamos que ela consegue. E eu acho que foi aí mais ou menos que eu não gostei. Eu acho que a Tita era uma personagem que no início me pegou muito, porque ela era muito independente, ela era muito livre. E o final que tem aqui não me agradou muito, mas eu entendo o final. Eu acho que não teria como esse livro ter outro final. Então por isso que eu também coloco esse livro na lista. Ele é um best-seller, assim, da literatura mexicana. Eu acho que não dá pra dizer que é um livro ruim. Quando eu li esse livro, eu até fiquei me questionando disso, né? O que faz um livro ser bom ou não? Porque não é o simples fato de eu gostar ou não. Eu não gostei do final, mas é um best-seller da literatura mexicana. Eu não gosto do final por questões minhas, assim. Eu queria que o... Eu não lembro o nome do personagem por quem a Tita se apaixona, mas eu odiei esse personagem. E eu adorei a Tita, né? Eu não vejo, assim, por que ela foi se apaixonar pela desgraça desse homem. Então acho que o final, pra mim, eu fico inferno. Odiei esse homem. Mas enfim, coisas pessoais, né? É um livro incrível, eu acho que vale muito a pena ler. Outro livro que eu pensei para dramas familiares seria esse aqui. Eu já recomendei antes, né? A Cachorra, da escritora colombiana Pilar Quintana. É um livro que vai abordar a maternidade. A gente acompanha aqui a Damares, que é a personagem principal, que é uma mulher já de meia idade, eu diria, que sempre quis ser mãe. Ela vive em uma ilha um pouco remota, assim, no Caribe. É um lugar que é muito isolado, muito afastado, e tem ali também algumas condições precárias. E ela vive na casa com uma casa que não é dela, né? Meio que ela trabalhava nessa casa, os donos nunca estão e ela fica ali pra cuidar dessa casa. E mora ela e o marido, né? Enfim, eles têm uma relação ali de anos. E ela sempre quis ser mãe, mas eles nunca conseguiram. E ela então adota uma cachorra e ela, como eu posso dizer, ela coloca ali nessa cachorra, né, os desejos dela como mãe. E aí a gente tem então, né, enfim, uma história que não tem como dar certo. Mas é um livro muito bom. E eu acho que se torna ainda melhor, né, depois que eu descobri que esse livro foi escrito enquanto a Pilar Quintana estava ali amamentando. Então ela tinha acabado, né, de ter uma filha, um filho, não sei. E ela, durante esse período foi que ela escreveu esse livro. Então isso pra mim
também faz a história ser ainda mais sensacional. Outra categoria que eu pensei foi literatura e resistência, pensando em livros que abordam, então, questões, né, políticas, sociais, históricas, enfim. O primeiro livro que eu pensei foi 38 Estrelas, da Josefina Licintra. A Josefina Licintra é uma escritora argentina, mas o livro conta uma história uruguaia. Aqui a gente vai falar sobre a maior fuga feminina de um presídio da história. Essa história, né, ela esteve aí escondida durante muitos anos, ninguém tinha conhecimento disso. Até que a Josefina Licintra, conversando com o Pepe Mujica e a Lucia, que é a esposa do Pepe Mujica, descobre então, né, sobre essa fuga. Justamente porque a Lucia e a sua irmã estavam nessa fuga. E aí ela percebe que era uma história incrível e que precisava ser contada. Eu achei esse livro muito bom também. Não é uma história de ficção, é uma história real. A Josefina Licintra é jornalista também, então acho que vale muito a pena. Outro livro que eu pensei para essa categoria de literatura e resistência é esse aqui, A Mão do Pintor, da Maria Luque. Eu acho que esse é o livro mais bonito que eu tenho na minha estante, eu vou mostrar. Aqui a gente tem uma história em quadrinhos e o livro ele é todo assim, lindo. Eu acho que esse é um dos livros mais bonitos que eu tenho, realmente. Eu acho que história em quadrinhos é algo que realmente me deixa fascinada. Tá vendo como é lindo? Aqui, além de ser o livro mais bonito que eu tenho, eu acho que também é muito interessante porque era algo que eu não tinha muito conhecimento. Que é sobre a Guerra do Paraguai. Então, a Maria Luque é uma escritora argentina, mas no livro a gente vai acompanhar, então, a Guerra do Paraguai. E eu acho que é um livro que vale muito a pena também, além dele ser lindo. Ainda nessa categoria, outro livro que eu já recomendei também, mas eu amo esse livro, eu li esse ano pro clube e eu gostei muito, que é o Space Invaders, da Dona Fernandes. Aqui a gente vai acompanhar a perspectiva de diferentes crianças durante a ditadura chilena, e eu acho que também vale super a pena. É um livro que mistura muito de sonho e realidade, pensando ainda, né, nessa saída da infância, algo ali que você não compreende, e depois, né, você consegue, então, compreender melhor aquilo que você vivenciou enquanto ainda era criança. Eu acho que esse livro é lindíssimo e super triste também. Pra última categoria, então, que eu pensei, foi livros escritos por mulheres que vão... eu acho que a maioria dos livros que eu recomendo acabam sendo livros escritos por mulheres, e muitos desses livros se encaixam em outras categorias também, mas eu queria muito recomendá-los, então eu pensei em livros escritos por mulheres que, de certa forma, trabalham questões como a violência de gênero, enfim. O primeiro deles seria Come Terra, da Dolores Reyes. Eu já falei sobre esse livro. Tem algumas coisas aqui que eu não gosto muito. Na verdade, é uma cena só, que eu acho que o livro muda um pouco de cara. Tem uma viagem da personagem principal com o namorado. Eu não sei, não fez muito sentido pra mim. Mas só isso. Tirando isso, eu acho que esse livro é perfeito. Aqui a gente tem uma personagem principal que come terra. E a partir desse ato, ela consegue, então, ajudar ali na resolução de alguns mistérios, né? Que não são mistérios, na verdade são crimes. E crimes cometidos com mulheres. Então, acho que esse livro também é super forte. É super válido e eu amei esse livro. Outro livro que eu recomendo nessa categoria de livros escritos por mulheres é Helena Sabe, da escritora argentina Cláudia Pinheiro. Aqui a gente vai ter um livro que aborda temas como a maternidade, o aborto, o fanatismo religioso, e eu amei esse livro, eu acho que ele é incrível. Tem um filme sobre ele também e eu acho que vale super a pena. E o último livro nessa categoria de livros escritos por mulheres é Voladoras, da Moni Corrida. Aqui a gente tem uma série de contos que abordam diferentes temas, mas eu acho que também tem alguns contos que tratam essa questão da violência de gênero, então eu acho que vale super a pena. Não só por esses contos, eu amei. Eu acho que são 8 contos, e eu diria que desses 8 contos, 6 foram meus favoritos, então eu acho que vale super a pena também. Bom, é isso. Eu acho que essas seriam as recomendações que eu daria pra alguém que quer começar a ler literatura latino-americana e não sabe exatamente por onde começar. Mas como eu falei, são recomendações, não tem nenhuma regra aqui. Eu acho que é pensar no que você gosta de ler, no que você tem vontade. Se tem algum autor, alguma autora que, enfim, tá ali na sua lista. E começar, né? Eu acho que não tem regra nenhuma. E só um comentário também. Eu falei que eu fiz um conteúdo parecido pro Instagram, né? E quando eu fiz, eu recebi um comentário perguntando: mas não tem livros brasileiros? Sim, gente. Brasil é América Latina. Eu sou professora de espanhol, então muitos dos livros que eu indico são livros, né, da literatura latino-americana em língua espanhola. Mas tem vários livros, né, da literatura brasileira que também poderiam estar nessa lista. Mas enfim, se vocês quiserem, eu faço depois uma outra lista trazendo livros da literatura brasileira, se vocês quiserem. Então é isso. Não esqueça, então, né, de curtir o vídeo, deixar um comentário, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Tchau, tchau!